A guerra no Irã pode estar prestes a provocar uma consequência que vai muito além do Oriente Médio: reacender a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos querem sufocar economicamente o Irã. Só que existe um problema enorme nessa estratégia, pessoal. A China é justamente o principal comprador do petróleo iraniano. Se Trump quiser realmente fechar essa torneira, em algum momento ele vai precisar atingir os interesses chineses. É aí que duas disputas começam a se encontrar. De um lado, a guerra no Irã. Do outro, uma trégua comercial extremamente frágil entre as duas maiores economias do planeta. Eu sou o Alê e hoje a gente vai entender por que o Irã pode se transformar no catalisador de uma nova escalada entre Estados Unidos e China e o que isso significa para os mercados e para os nossos investimentos. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. O Trump tem um problema enorme para sufocar economicamente o Irã, pessoal. A principal fonte de dinheiro iraniana termina justamente na China. Antes da guerra, mais de 80% do petróleo iraniano embarcado tinha como destino o mercado chinês. Ao longo deste ano, as exportações para a China chegaram a aproximadamente 1,6 milhão de barris por dia. Em agosto, esse fluxo caiu para pouco mais de 500 mil barris por dia, mas Pequim continua sendo, de longe, o principal destino desse petróleo. E existe toda uma estrutura criada para manter esse comércio funcionando. Refinarias independentes chinesas continuam comprando o petróleo iraniano, enquanto transferências de cargas em alto mar e pagamentos em yuan ajudam a dificultar o alcance das sanções americanas. É justamente essa rede que Washington quer desmontar. Scott Bessent, secretário de Tesouro americano, anunciou o chamado Economic D-Day, com a promessa de cortar as fontes de sustentação econômica do regime iraniano. Empresas ou instituições financeiras que ajudarem o Irã a vender petróleo ou contornar sanções podem perder acesso ao sistema financeiro americano. E o Bessent deixou claro que os bancos chineses também podem ser atingidos. O problema, pessoal, é que a China rejeita publicamente essas sanções. O Trump precisa da cooperação chinesa para tornar o cerco econômico realmente eficiente, mas o Xi não quer aceitar que Washington determine com quem a China pode negociar. Se os Estados Unidos realmente decidirem pressionar a China por causa do Irã, a arma mais poderosa de Trump não será uma tarifa, pessoal, será o dólar. Mais da metade dos pagamentos internacionais ainda passa pela moeda americana. No financiamento do comércio internacional, essa participação chega perto de 80%. Isso dá ao Washington um poder extraordinário. Mesmo um banco chinês sem presença relevante nos Estados Unidos pode depender do dólar, de bancos correspondentes americanos e da infraestrutura financeira internacional. É isso que torna as sanções secundárias tão poderosas. O Washington pode colocar uma instituição diante de uma escolha simples: continuar financiando negócios com o Irã ou preservar o seu acesso ao sistema financeiro americano. Só que existe um limite, pessoal. As novas sanções americanas atingiram dezenas de empresas, indivíduos e embarcações ligados ao Irã, inclusive entidades chinesas, mas evitaram os grandes bancos da China. Quando Bessent foi questionado sobre essas instituições, ele falou em diplomacia silenciosa. Em outra ocasião, diante da possibilidade de medidas mais agressivas, levantou uma questão reveladora: por que os Estados Unidos iriam querer explodir o sistema financeiro global? Washington possui uma arma capaz de causar enorme dano à China, mas utilizá-la contra uma economia desse tamanho também pode provocar consequências globais. Ter essa arma é muito diferente de poder utilizá-la sem custo. A China ainda não consegue abandonar o dólar, mas está construindo um seguro contra a possibilidade de Washington usar essa dependência contra ela. Em julho, o yuan representava aproximadamente 3,1% dos pagamentos globais pelo sistema SWIFT.
No financiamento do comércio internacional, pouco mais de 8%. O dólar continua muito à frente, portanto, não estamos falando de uma substituição iminente da moeda americana. O objetivo chinês é mais pragmático: reduzir a vulnerabilidade criada por depender de uma estrutura financeira controlada pelo seu rival geopolítico. Desde 2012, o Banco Popular da China desenvolve o CIPS, o seu sistema de pagamentos interbancários internacionais, que hoje possui mais de 200 participantes diretos ao redor do mundo. A China também amplia acordos bilaterais de swap em yuan, criando alternativas para determinadas transações. A melhor maneira de entender esse movimento é como um hedge geopolítico. Pequim continua usando o dólar porque ele é líquido e fundamental para o comércio global, mas constrói rotas alternativas caso precise delas. E existe uma ironia importante: quanto mais os Estados Unidos utilizam a hegemonia do dólar como instrumento de coerção, maior é o incentivo para outros países reduzirem a sua dependência dele. Isso não ameaça a hegemonia americana amanhã, mas pode enfraquecer gradualmente essa vantagem no longo prazo. A China de hoje possui muito mais capacidade de retaliar economicamente do que no início das grandes disputas comerciais com os Estados Unidos. Pequim passou os últimos anos ampliando mecanismos para retaliar empresas estrangeiras, controlando cadeias produtivas estratégicas e fortalecendo a sua capacidade de restringir exportações. O melhor exemplo são as terras raras e minerais críticos, algo que eu já falei aqui no canal. A China possui uma posição dominante em etapas importantes de processamento desses materiais, fundamentais para eletrônicos, carros elétricos, semicondutores, equipamentos militares e diversas tecnologias estratégicas. Isso cria uma espécie de dependência mútua. Os Estados Unidos podem dizer para uma instituição chinesa: se você financiar o Irã, você perde acesso ao dólar. A China pode simplesmente responder: se vocês atingirem as nossas empresas, nós restringiremos materiais fundamentais para a sua indústria. Washington quer reduzir o suporte econômico chinês ao Irã, mas também precisa de minerais críticos chineses. Pequim rejeita sanções americanas, mas os seus grandes bancos não querem perder o acesso ao dólar. Talvez seja justamente essa capacidade de causar prejuízo do outro lado que esteja impedindo uma escalada maior. A guerra no Irã agora começa a testar até onde essa contenção consegue sobreviver. A guerra no Irã não criou o conflito entre Estados Unidos e China. Ela pode ser a faísca de uma disputa que já estava voltando a ganhar força. A atual trégua comercial entre o Trump e Xi sempre foi frágil, e Washington agora estuda uma tarifa adicional de aproximadamente 7,5% sobre produtos chineses, sob a justificativa do excesso de capacidade industrial. A acusação é que Pequim subsidia setores estratégicos e exporta o excesso de produção em condições que dificultam a competição de empresas americanas. Essa tarifa ainda não está confirmada, mas surge justamente quando Washington também aumenta a pressão sobre o petróleo iraniano comprado pela China. Comércio e geopolítica começam a se encontrar. E basta olhar para o Canadá para perceber que o Trump continua disposto a utilizar o acesso ao mercado americano como instrumento de pressão. Depois do fracasso das negociações comerciais, os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre aproximadamente 20 bilhões de dólares em produtos canadenses. E o Canadá anunciou uma retaliação. Se uma relação comercial tão integrada como essa pode chegar a esse ponto, é difícil tratar a trégua com a China como algo garantido. O Irã não criou essas tensões, mas pode ser o evento que conecta todas elas. Quanto mais Washington apertar o cerco contra Teherã, maior a chance de atingir os interesses chineses e testar a disposição de Pequim para retaliar. Uma nova escalada entre Estados Unidos
Unidos e China rapidamente chegaria ao petróleo, à inflação, aos juros e aos ativos de risco, pessoal. Tarifas maiores aumentam os custos e tornam cadeias produtivas menos eficientes. Se a China responder restringindo os minerais críticos, você adiciona o outro choque de oferta. E tudo isso acontece enquanto a guerra no Irã mantém um risco relevante sobre o petróleo. Se o conflito se prolongar ou começar a envolver economicamente China e Estados Unidos de maneira mais direta, energia pode voltar a pressionar a inflação global. E inflação mais persistente significa menos espaço para a queda de juros. Ao mesmo tempo, o Tesouro Americano ampliou recompras de títulos públicos de longo prazo, reacendendo a discussão sobre o chamado debasement trade. Nesse ambiente, o ouro ganhou força e o Bitcoin voltou a superar os 80 mil dólares. Existem outros fatores por trás desses movimentos, mas a conexão é interessante. Os Estados Unidos utilizam o dólar como uma de suas principais armas geopolíticas justamente quando investidores e governos procuram formas de reduzir os riscos relacionados à moeda e à dependência do sistema financeiro americano. Se a relação entre Estados Unidos e China voltar a deteriorar, essa discussão deixa de ser apenas geopolítica e passa diretamente para a precificação dos mercados. A guerra no Irã está criando um teste importante para a trégua entre Estados Unidos e China, pessoal. O Trump quer sufocar economicamente Teherã, mas para fazer isso de maneira realmente eficiente, ele precisa pressionar justamente o país que mais compra o petróleo iraniano. E quanto mais o Washington apertar a China, maior será o risco de Pequim responder. Então a pergunta que eu deixo para vocês é: até onde o Trump consegue sufocar economicamente o Irã sem reacender uma guerra econômica com a China? Porque se essa trégua acabar, as consequências não ficarão em Washington, Pequim ou Teherã. Elas chegarão aos mercados e aos nossos investimentos. Comenta aqui o que você acha. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!